seja bem-vindo a mais um episódio do É do Jogo. Esse podcast que trata sobre saúde, nutrição, longevidade e tudo mais de bom que vier, porque na verdade o que a gente gosta mesmo é de trocar boas ideias com referências nas suas áreas, porque isso sempre aumenta nosso conhecimento, constrói, agrega e sempre deixa um muito nessa mesa e para você também que está aí de casa. Eu sou o Victor Apps, há mais ou menos 1 ano e 2 meses decidi iniciar meu processo de transformação. Desde então eu estou focado dia após dia com dieta, cuidando da minha saúde através de acompanhamento médico, treinamento, nutrição, tudo. Tenho atingido resultados e me apaixonei por isso. E aí eu pensei, cara, eu fui influenciado. Nós já vamos contar um pouquinho dessa história, porque esse episódio hoje é especial aqui, né? Nosso convidado hoje foi o cara que deu o peteleco inicial para tudo isso, né? O Doc foi o cara que, de uma maneira muito, né? Sutil muito sutil e amigável. Exatamente. Ele deu as palavras certas da forma como eu recebi, da melhor forma possível, que me fez, sair ali então e entrar, de fato, 1 semana depois já em movimento. E eu decidi comentar isso com vocês, porque como eu fui influenciado, eu entendo que se a gente repassa conhecimento, a gente influencia as pessoas e isso muda a vida de vocês, assim como mudou a minha. Mas quem sou eu para falar de saúde, nutrição e dieta? Eu só sigo, sou um curioso, um apaixonado. Eu precisava de profissionais para chancelar isso daqui. Então, busquei amigos para fazer parte dessa mesa, chamei o Nutri Renan Almeida, que está aqui com a gente. Fala pessoal, boa noite. Bora aí para mais um podcast, vai estar sensacional hoje. E o Doc aí do esporte, médico do esporte, Leandro Sobreiro, meu caro, bem-vindo. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu acho que esse episódio hoje ele tem um sabor diferente. Tem. Esse episódio aqui, na verdade, ele tem tudo a ver com o contexto do nosso trabalho, né? Tem. Que é o quê? Como tudo começou? Porque a gente, na verdade, o que a gente faz aqui? A gente também tá aqui fazendo isso para tentar dar um peteleco em quem tá em casa. Se tu parar pra pensar, se não acontecesse a história que vai ser contada agora, a gente não tava sentado aqui hoje. Ninguém aqui se Por isso que eu digo, esse episódio é um episódio especial. Cara, antes de apresentar a bio dele aqui, as coisas acontecem. Eu já contei isso várias vezes, só que eu nunca dei nome, né? Até porque eu não me recordava o nome. Eu encontrei o médico, eu falei, cara, o cara é ele! E foi no feed, assim, é ele, eu tenho que convidar o cara. Né? A gente ia participar, a ProHub ia participar do evento South Summit em Porto Alegre, e para participar do evento, o time tinha que passar por uma avaliação médica. Assim, não era só eu que não tava legal, entendeu? O time inteiro, é 24/7, a galera é correria e pauleira. Bom, como era um time grande, se eu não me engano, umas 11 pessoas, a gente pensou, cara, vamos encontrar alguém que venha até aqui. E nisso, o nosso convidado foi, o escolhido à época para ir até a empresa fazer a avaliação médica de todo mundo. Eu fui ficando para trás, fui ouvindo, cada vez que eu ouvi um pouquinho, assim, apesar de ter a descrição lá no cantinho, eu escutava, cada vez eu ia ficando mais cabisbaixo, assim. Eu pensei, Chema, não tá se salvando ninguém. E o outro vai de treina, entendeu? Aquelas provas da autoescola que vai todo mundo rodando. Tem 40 de bíceps lá, entendeu? E o cara tá aparecendo lá e tomou uma chamada. Daí eu pensei, bom, quando chegar no meu momento eu vou ver. Chegou no meu momento, claro que foi visto ali um pouco de hipertensão, uma série de outras coisas. Mas assim, o ponto que mais chamou a atenção foi ele, cara, você tá construindo um troço super legal aqui, né? No caso é a ProHub. Se tu chegares, e olha só, se tu chegares aos 70 anos de idade, não vai ser tu, meu irmão, quem vai limpar o próprio bumbum. E aquilo me marcou de uma forma tão grande. Né? A gente não quer que deixe no bumbum da gente, né? Essa é uma verdade. Mas eu fiquei pensando, cara, de fato, eu vou perder minhas capacidades funcionais e uma capacidade funcional básica. Como é que eu vou viajar? Como é que eu vou curtir meus filhos? Como é que eu vou pegar meus filhos no colo? Como é que eu vou viajar com a minha esposa, com a minha família, né? Então, o que adianta tudo que a gente está construindo no dia a dia? E aí, fico orgulhoso. Não, porque eu só durmo 3 horas, eu acordo de manhã, me enche de cafeína, eu vou fazer... Cara, realmente é assim, é o melhor protocolo a se seguir na vida, mas vamos lá, sem mais delongas, né? A gente vai conversar aí com o Dr. Pierre do Vale Moreira. Eu fiz aqui uma bio dele. O Pierre é o médico que nunca seguiu o caminho mais óbvio. Começou sua trajetória na veterinária, fez residência em parasitologia,
e patologia. E depois mergulhou de cabeça na medicina humana. Trabalhou em emergência por quase uma década, incluindo hospital de campanha na linha de frente da Covid. E ao longo do tempo foi se interessando cada vez mais pelas conexões entre corpo, mente e longevidade. Hoje ele é pós-graduado em medicina funcional integrativa, apaixonado por entender o paciente como um todo e tratar a raiz dos problemas. Ele é um curioso por natureza, fez formações em Ayurveda. Na verdade, eu cheguei durante o curso de Ayurveda, logo em seguida veio o Covid. Então, eu comecei a fazer o Ayurveda, vi a importância dos alimentos, né, na saúde das pessoas, né, na prevenção das doenças, no caso, porque, assim, eu comecei a Ayurveda porque eu sempre gostei de meditação. E a meditação eu aprendi a gostar porque eu vi que as doenças durante a emergência e as doenças durante a dermatologia, que eu fiz especialização em dermatologia, muitas vezes eram psicossomáticas. Então eu precisava de algum respaldo que me ajudasse a entender o que estava acontecendo com a cabeça dessas pessoas. E eu vi, né, que através da meditação a gente conseguiria, muitas vezes, inclusive tem vários artigos comprovando isso, reverter muitos quadros de psoríase, de depressão, de doenças autoimunes, né? Que as doenças, elas, obviamente, não são todas psicossomáticas, mas elas, muitas vezes, o pensamento, o cérebro, ele ajuda muito, né, na gênese, né, das doenças. Então, assim, quanto mais eu entrava em contato na emergência, mais eu percebia que muitas vezes pessoas vinham achando que estavam infartando, achando que estavam tendo um AVC, e, na verdade, elas estavam tendo uma crise de ansiedade. Crise conversiva. Uma crise conversiva, né, uma dor muscular por tensão muscular. Então, eu percebi que a meditação poderia me ajudar a entender e talvez até ter mais resultados do que apenas a medicação. Sim. Né? Então, quando eu comecei a meditar, eu comecei a entender mais ou menos a importância do corpo. Então, tem uma história bem legal que eu estava lendo um livro de meditação e chegou um paciente de dermatologia. Não me lembro a doença que ele tinha, mas eu me lembro que ele tremia. Ele tinha um Parkinson. E aí eu falei para ele assim, posso fazer uma experiência contigo? Daí ele, não, pode. Então tá, eu fiquei guiando a respiração dele. Quando eu guiei a respiração dele, durante uns 5 minutos, orientando, segura a respiração por 5 minutos, puxa o ar, solta o ar, né, prende, e fui orientando ele. Quando terminou essa experiência, ele falou assim, me empresta uma caneta. E aí eu emprestei uma caneta para ele e ele assinou o nome dele e começou a chorar. Aí aquilo me chocou assim, por que o senhor está chorando? Daí ele assim, fazia 5 anos que eu não assinava, que eu usava só digital. Então aquilo ali começou a me fazer a ter uma ideia do quão importante é o cuidado com a nossa mente. Então, antes eu não acreditava muito nos alimentos. Eu tinha uma ideia, né? Na verdade, o meu avô sempre me orientou a comer bem, sempre me alimentei bem. O jiu-jitsu me fez sempre me alimentar bem. Eu vim do jiu-jitsu desde 96 eu comecei no jiu-jitsu. Raiz. Lá nos princípios, lá nos Royce Gracie da vida. E aí ali já mostrava os professores já estimulavam o consumo do açaí, fazia academia, musculação. Tem um ecossistema que envolve tudo, né? A galera do Gil gosta muito também dessa parte de meditação. Quem gosta de Ayurveda gosta de yoga, surf. Tem um ecossistema envolvido em tudo isso, né? E é interessante que durante a emergência eu comecei a fazer yoga. Só que esse yoga, ele tinha que ser dentro de um estúdio, então era algo muito represado. E eu não tinha todo esse tempo. E eu achava que sempre, para eu poder meditar, eu tinha que estar dentro do estúdio. Depois eu descobri que tinha uma técnica chamada de mindfulness, que minha mãe apresentou, que não precisava. Que tu podia estar no teu estúdio, que tu podia estar em qualquer lugar que tu
tu poderia praticar, né, essa forma de se manter no tempo presente, né? Esse é o objetivo final da meditação, do mindfulness, no caso. E aí, com a medicina Ayurveda, eu comecei a ter esse primeiro contato com os alimentos. E logo em seguida começou a pandemia, que fechou a pós-graduação, enfim, a especialização em Ayurveda. Aí por isso que eu não concluí. Mas antes da gente seguir, eu queria te conhecer um pouquinho mais, assim, né? Tu começou na medicina veterinária, né? Depois foi e virou médico de humanos. Como é que foi essa trajetória? Por que essa mudança? Essa trajetória começou porque, assim, durante o final do curso de veterinária, eu queria ser criador de avestruz. E eu tinha avestruz. Então, me especializei... Que baita Diferente, né? Eu me especializei em avestruz, eu sabia tudo de avestruz. Todo o meu final meus últimos 2 anos de conclusão, monografia, parasitologia, residência era em avestruz. E nisso quebrou o avestruz no Brasil todo. Mas eu vi rapidamente, daí conta para nós melhor, teve uma época que foi tido como investimento isso, se eu não me engano foi o Faustão ou Galvão, alguém que comprou muito, uma galera com um poder aquisitivo legal. O que foi isso aí mesmo que rolou? Isso foi antes de 2004, por aí. Tinha até um banco de avestruz, se eu não me engano, era em Goiás, Brasília. Eu sei que eles começaram a vender os mesmos avestruz para pessoas diferentes. E foi ali que começou a perder a credibilidade. A bolha do avestruz. Exatamente isso. Daí, quando vendiam a ideia, vendiam, não, tu aproveita o couro, tu aproveita o bico, tu aproveita os órgãos, tu aproveita a pluma, tu aproveita a carne, tudo era aproveitado no avestruz. Só que no final não tinha que abatesse. E para te abater, tu tinha que fechar um frigorífico e contratar um abatedor, que tem que ser de avestruz, só que ele sozinho não teria como fazer de todos os avestruz. Né? Mas era mais ou menos isso, tinha que ser um profissional. E os avestruz, eles não tinham também uma mesma referência anatômica, tinham os maiores, os menores, e não tinha como fazer isso. Então, enquanto tu conseguia vender casais, matrizes, trios, filhotes, isso dava lucro, mas quando tu criou um grupo muito grande de avestruz e não tinha o produto final, começou a dar problema. E aí faliu e quebrou e nunca mais teve avestruz. Acho que agora, no máximo, no zoológico. Foi impressionante. A queda foi absurda. Absurda. Tinha na Expo Inter um monte de avestruz, tinha no Seubra um monte de avestruz. Não tem mais nenhum, que eu saiba. Até em Florianópolis tinha, eu me lembro, em Jurerê ali, quando... E era pro abate, carne e tudo mais. Não, no momento era para criar para criar mais matrizes, para criar novos animais para abate, para vender pluma, mas não tinha ninguém que abatesse. Que loucura. Movimentos. E aí quando quebrou isso, eu me vi extremamente não tendo mais amor, né, pelo que eu me dediquei. E toda a minha família são de médicos, né? Meu pai, inclusive, foi aquele médico que fez a traqueostomia no idoso, no restaurante, que se engasgou um pedaço de carne. Esse é meu pai, para tu ter uma noção da referência que eu tenho. Minha mãe, até ela tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Doutora Beth Vale, é médica também. Meu irmão é médico, dermatologista. Tua mãe tem 1 milhão de seguidores no Instagram? 1 milhão de seguidores no Instagram. Ela fez comigo o primeiro podcast, aquele que No Biohackers, né? Hã? No Biohackers, né? No Biohackers também, mas com Samuel. Com Samuel ela também. Que legal. Também fez comigo. E aí, por causa disso, eu tinha essa referência. Meu irmão estava estudando para a faculdade, comecei a estudar com ele. Quando eu vi, já engrenei e já entrei direto, né? Já sabia estudar, porque como eu estava fazendo residência, eu já estava tinha que fazer monografia em cima de monografia. Eu já estava com... Técnica de estudo. Exatamente, a técnica de estudo. E aí depois que tu entrou na medicina e foi, logo tu teve a situação de entrar para de frente da pandemia ou teve uma distância ainda? Não. Me formei em 2012. Ah, sim. A pandemia foi em 2020. E como é que foi isso de estar na linha de frente? E isso é uma coisa que foi muito marcante, né? Principalmente
pela falta de recurso que a gente tinha, né? Eu trabalhei num hospital de campanha que era um ginásio municipal, encheram de biombos e colocaram alguns leitos, botaram algumas macas hospitalares, alguns respiradores e vamos lá, linha de frente. E todo mundo sem a experiência, né, adequada para atender aquela demanda, principalmente em 2021, onde a demanda superou 48 pacientes internados, porque o objetivo de lá era os pacientes chegarem, a gente fazia a triagem, quando fosse um paciente um pouco mais grave, nós dávamos o suporte, ligava para o SAMU levava para alguma referência, né, que dava todo o suporte ventilatório, se tivesse que entubar, se tivesse que levar para UTI, enfim. Só que em 2021, de abril a maio de 2021, fechou todos os leitos. Então os pacientes chegavam lá e não saíam mais. Então nós ficamos com 48 pacientes internados. Começou a morrer muita gente. Muita. Eu atendia um, morria outro, atendia outro, morria outro. Era muita gente morrendo. E eu tendo que dar notícia para os familiares, aquilo começou a mexer muito com a minha cabeça, começou a me dar um desespero. E eu não sabia o que fazer. Aí a minha mãe teve uma ideia, como eu estava atendendo todo mundo de graça, né, nas redes sociais, eu pedi eu abri uma vaquinha e pedi uma doação. Aí com a vaquinha, eu acabei... na verdade, a vaquinha era para comprar respirador. Um respirador que realmente fosse atualizado, que funcionasse. O ticket disso é alto, não é? Bem alto. É uns 50 mil para cima. E aí, em consequência disso, a vaquinha começou a dar um resultado, tudo. Mas, como eu tinha alguns contatos, né, na prefeitura, eu encaminhei um vídeo mostrando a dificuldade que a gente estava tendo lá no hospital de campanha. E graças ao vídeo eu ganhei 9 respiradores para o hospital de campanha. Que massa, tia. 9. O pessoal... Bom, tô salvando vida lá até hoje, né, cara? Então, Sem assim, dúvida. tudo porque... pela dedicação que eu tive em relação a isso. E o dinheiro da vaquinha, eu fiz uma votação, eu converti em cestas básicas. E aí a gente distribuiu para a população lá que estava com problemas de... as pessoas carentes, ligados ao Instituto do Câncer, tudo isso a gente fez. Foi 1 tonelada e pouca de cestas básicas que a gente conseguiu converter. Deixa eu te perguntar, Doc, já indo um pouco mais à frente no tempo, o que te atraiu na medicina funcional integrativa? Assim? Por que tu foi para esse lado? Então, durante a pandemia, eu comecei a ver a importância, né, de tu tratar a saúde de forma precoce, porque eu via que as pessoas que chegavam lá eram pessoas inflamadas. Muitas vezes eu cheguei a intubar pacientes com pulmão limpo. E eu não conseguia compreender por que eu intubava uma pessoa com pulmão limpo. Não tem como tu compreender, o médico não vai entender nunca. Né? Tu coloca um tubo lá para facilitar. Depois eu entendi que quem precisa de oxigênio não é o pulmão, são as mitocôndrias. Enquanto a mitocôndria não chegar enquanto o oxigênio não chegar na mitocôndria, tu não vai produzir ATP. Né? E as nossas células, elas dependem de ATP. Coração para bater, todas as células para funcionar, para várias vias metabólicas para funcionar, precisam de oxigênio e ATP. Isso não acontecia. Então as pessoas morriam por uma inflamação crônica por falta de mitocôndria. Então isso me fez a olhar as mitocôndrias, a olhar o corpo humano, a olhar a mente, a olhar o organismo de uma forma integral. Entendi. E qual é a principal diferença assim, entre tu tratar sintomas e tratar a raiz do problema? Do ponto de vista de tratamento mesmo, né? De forma de... É que quando eu trato o sintoma, eu estou apenas mascarando, né? Um problema que às vezes é muito mais grave. Eu estou apenas, como o nome fala, estou tratando os sintomas, mas não estou resolvendo o problema. Enquanto eu ficar fazendo isso, ele pode até não sentir o efeito agudo, né, da doença, mas a longo prazo ele pode acabar desenvolvendo problemas crônicos em consequência da inflamação, né, que ele vai ocasionando no dia a dia, que está levando ele a esses sintomas. Então, por isso que tem que tratar a raiz do problema e não a causa.
né? Porque, tudo bem, o cara tem um exemplo, tem uma gastrite, eu vou dando omeprazol, o cara desenvolve uma demência por falta de B12, ou desenvolve um câncer porque ele fica provocando o estômago, porque o que está levando ele a tomar omeprazol é o álcool, é o café crônico, são os hábitos ruins que ele está apenas mascarando. Entendi. E a gente até no episódio anterior, né, a gente estava falando sobre o Doc, ele tinha dito que ele somatizou, né, e teve um AVC, né? Ele tem uma dissecção de carótida. Por nível de estresse e tudo mais. E aí no início aqui a gente estava entendendo esse novo formato de estudo. Tu acha que a doença ela começa pela cabeça? Olha, a cabeça faz... Não adianta tu querer tratar, tu te alimentar bem, tu dormir bem, até porque tu não vai dormir bem se tua cabeça não estiver boa, né? Mas não adianta tu treinar, não adianta tu te alimentar, suplementar, se tu não cuidar do principal, que é o estresse, né? Que é a base de toda a tua parte do teu sistema imune, né? Ele é totalmente influenciado pelo cortisol. Então, tu pode fazer tudo, mas se tu não fizer pelo menos o básico, né? De uma higiene mental, de alguns cuidados mentais, talvez o que tu faça não sirva para realmente te proteger. Entendi. E eu já mais ou menos acho que sei a resposta, né? Conhecendo os teus hábitos através das redes sociais e do que tu vem pregando, mas assim, tu aplica na tua vida tudo que tu indica para as pessoas? Olha, muito que falam de mim, né? O que me destaca é a minha coerência. Né? Tudo que eu prescrevo, eu faço. Tudo que eu tomo, eu prescrevo. Tudo. Então, assim, eu tento dormir o mais cedo possível. Às vezes não consigo, né? Obviamente. Tipo, que horas? Olha, que horas que eu quero dormir, Bi? Eu quero dormir, mas ela não, né? Daí complica um pouco às vezes. É verdade. Mas é o horário que eu pretendo dormir, né? E acorda? Eu acordo geralmente, se eu conseguir... O que acontece? Ultimamente eu tô com formigamento nos braços por causa de uma síndrome do túnel do carpo. Então, sempre na minha vida o meu objetivo era acordar cedo para ir para academia. Boa. Tá. Mas como eu não estou dormindo de uma forma adequada, hoje até fiz uma eletroneuromiografia e realmente constatou, tenho síndrome do túnel do carpo, que seria uma tendinite crônica que pressiona o nervo mediano, que é o que causa sensibilidade nos dedos. Então, toda vez que eu durmo, eu acordo, não é tipo durmo em cima do braço, eu durmo de barriga para cima e o braço formiga. Então, eu acordo frequentemente. E, em consequência disso, eu não consigo acordar cedo, obviamente, como eu gostaria. Né? Mas, sim, toda vez que eu durmo bem, eu acordo cedo para ir para academia. Chega às 5. Tanto que eu acordava para ir para os plantões às 4 da manhã para viajar 200 quilômetros. Então, para mim, muito de boa. Muito de boa. Mas, assim, suplemento, né? Obviamente, tomo um shot matinal. Agora, suplemento conforme a minha genética, né? Que é algo muito mais individualizado. É impressionante o que tu individualiza, né? Muito suplemento que, teoricamente, para muitas pessoas fazem bem, para mim fazem mal. Né? Então, assim, eu tenho que ter cuidado com alguns tipos de suplemento. Que mais? E exercício, obviamente, eu faço bastante, estimulo muito, né? Que as pessoas façam musculação. Mas a pessoa é obesa. Correr é melhor? Não. Para correr, tu tem que fazer musculação. Tá? Por quê? Para emagrecer. Viu, amor? Vou ter que dar ao vivo essa pra ti. Não, o que acontece? Quando tu faz musculação, né? Tu dá um estímulo, tu vai rompendo fibras, tu vai mostrando pro teu organismo, quanto mais tu vai aumentando a dificuldade, que a tua estrutura não consegue vencer aquele desafio. E, de forma instintiva, o teu organismo manda sinalização para sobreviver. Se tu não está vencendo aquele desafio, é porque a tua estrutura física não é suficiente para isso. Então, em consequência disso,
que tu cresce. Obviamente que tem aquela de, tu rompe mais fibras, mas pro leigo entender se tu coloca um peso que tu não consegue levantar, né, que tu vai dificultando, por isso que tu faz musculação até a falha, justamente para o teu organismo entender que a tua estrutura física não consegue vencer aquele obstáculo. Ou tu cresce ou tu morre. Tá, e aí deixa eu pra explicar pras pessoas, assim, até pra quem tá aqui no estúdio. Porque às vezes o cara fica com dúvida, né? Tá, mas eu não quero estética, eu não quero... Quais são os benefícios do cara ter uma estrutura muscular adequada, né? Em comparação a quem só tá preocupado em manter um BF mais baixo, porque faz bastante aeróbico, daí cuida bem a alimentação, tu mantém o lá embaixo. Só que no fim das contas tu tá comendo musculatura também, porque tu mete corrida pra caramba, tu vai perder musculatura antes. Que assim... Quando tu faz um exercício, o médico de esporte sabe muito mais que eu, quando tu começa a exacerbar a tua frequência cardíaca, que é porque tu saturou as tuas mitocôndrias, tu para de queimar gordura e açúcar e começa a queimar músculo. Entendeu? Então, quando tu começa a fazer uma atividade física muito intensa, tu vai começar a queimar músculo. Então não adianta... O exercício aeróbico ou anaeróbico, ele varia de pessoa para pessoa. Aeróbico quer dizer que é enquanto tu ainda tem oxigênio. Mas isso varia de pessoa para pessoa, porque o aeróbico é enquanto tu tem mitocôndria. Então uma pessoa, quanto mais músculo tem, mais mitocôndria ela tem. Uma célula muscular cabe em 2.000 mitocôndrias. Uma célula de gordura cabe 40. Então, as mesmas pessoas fazendo o mesmo exercício, para um é um exercício aeróbico, ou seja, ela tem oxigênio, e para outra pessoa é anaeróbica, porque rapidamente saturou a quantidade de mitocôndrias que ela tem de oxigênio. Entendi. Então, assim... Se tu pegar um obeso para subir uma lomba, é um exercício extremamente anaeróbico para ele. Exato. Né? Então, assim... Tem uma fala muito legal que eu vi um traumatologista falando, que perguntaram para ele assim, até que idade que as pessoas teriam que fazer agachamento? Ele falou exatamente assim, até a idade que ela terá, durante o tempo que ela precisa sentar no vaso sanitário. A vida inteira, né? Porque se tu sentar no vaso sanitário e tu não tiver músculo... Não vai limpar o bumbum, né, doutor? E também não vai conseguir vai levantar depois. né? Ou vai rolar dali, né? E se tiver uma artrose, não vai ter força, vai ter dor nos joelhos, vai começar a complicar. Ou seja, geralmente músculo é importantíssimo. É que geralmente... Aposentadoria do corpo. Exatamente. Na verdade, nós somos um banco e nós vamos colocando um dinheirinho para que no futuro a gente consiga ter algo para gastar. Se nós, desde cedo, já não tivermos músculo, vai chegar sarcopênico numa certa idade e aí as doenças vão tudo começar a vir. A síndrome da fragilidade do idoso, as quedas, problemas de osteoporose, tudo acontece em pessoa... A imunidade, a fragilidade, enfim, a fragilidade em geral, ela tudo acontece, né, conforme a gente vai envelhecendo, não apenas pelo envelhecimento, mas pela falta de músculo. Essa pergunta agora é boa, assim, é a pergunta para dar corte e estourar Brasil, assim. O que tu mais vê que tá ferrando hoje em dia a saúde das pessoas? Inconsciência. Inconsciência a respeito do que realmente é o vilão, que é o glúten, os lácteos, o açúcar. Mas para todo mundo, mesmo quem não é? Para todo mundo. Tem vários estudos mostrando que se fizer biópsia do intestino e tu for avaliar o leaky gut, que é a permeabilidade intestinal, o intestino já mostra um certo grau de lesão. Isso, eu adoro uma pasta. Exatamente, mas no momento que tu estás acima do peso, que tu tem depressão, tu pode não ter sintoma intestinal, sintoma gástrico, mas tu tem depressão, se tu tem falta de vitamina D, se tu tem falta de B12, se tu tem... Podem ser consequência disso, ou são consequência disso. Provavelmente são. Provavelmente são. Doença autoimune, câncer... Tudo isso é causado por uma inflamação crônica, que é aquilo que eu te falei, que tu vai mascarando e tu não consegue detectar porque tu não sente nada. Meu intestino evacua direitinho, meu estômago tá legal, mas aí tu vê, tu não tem B12, tu vê, tu não tem vitamina D, tu não tem ácido fólico, tu não tem selênio, tu não tem zinco, tua tireoide não funciona, começa a engordar e tu se sentindo super bem porque teu intestino tá bem.
né? Então, assim, a inconsciência a respeito né, desses males, dos industrializados, do álcool em geral, que é mais... O amendoim, né? O amendoim, cara, pra mim, na minha genética, o amendoim é um dos maiores venenos que tem. Eu sou alérgico grau 3 ao amendoim e não sinto nada comendo amendoim. E no meu exame genético é grau 3. Mas aí eu fui ver, eu sou muito... O amendoim ele tem muito ligação com o mofo. Né? E eu sou, como eu te falei antes, que eu tenho muita rinite. Então, o mofo para mim causa muita rinite. Então, alguns outros nuts também para mim podem me causar rinites. Castanha do Pará, caju, enfim. Dá para envelhecer produtivo, forte, com a libido alta, sempre disposto, ou isso é uma ilusão? Olha, isso aí é multifatorial, né? Na verdade, assim, se tu tiver uma vida disciplinada, né? Hábitos saudáveis, desde alimentares, sono, gerenciamento emocional, eu acho que tu pode ter o máximo do que tu conseguiria para tua genética, né? Mas isso é individual. Tem pessoas que a genética não favorece. A minha genética não me favorece em nada. A gente faz tudo errado e... Tudo errado. E a genética mas salva. meu avô bebeu até os 100 anos de idade. Cara, ele é exceção. Sim, ele é o Arnold. A galera adora pegar a Só exceção que do da outro regra, né? Não, meu avô fumava até os 110 anos. Nunca teve nada. Nunca teve nada, ele só comia. Piano. Isso é complicado. Pá, quando bate frente com essas pessoas é complicado. Não, se eu seguisse a minha genética, eu tava morto. Porque o meu tio amputou a perna do joelho para baixo. Que loucura, tio. Né? Assim, o gene do diabetes na minha família é horrível. Horrível. Ele é muito forte. E vários outros genes, assim, que eu vi que se eu seguisse realmente hábitos ruins, né? Eu tenho problema da pressão, dos genes que não funcionam da pressão, os genes neurotransmissores também não querem ser degradados, a enzima não quer degradar os neurotransmissores, aí estimula mais ainda, daí minha mente não para, daí às vezes eu quero conversar contigo, mas tem um outro assunto na minha cabeça, daí me dá branco, seguidamente me dá branco, né? Porque eu quero falar muita coisa e às vezes é mais rápido do que eu. E tudo isso, tu vê que é individual. A genética realmente, para algumas pessoas, favorece e outras não. Mas tem que seguir pelo menos o básico, né? Aí a gente fala ali na parte de libido e digamos que esse libido do cara tenha sido reduzido por questões de baixa testosterona. Ou alguma coisa nesse sentido. Mexeu no perfil hormonal do cara. Como é que tu enxerga a parte de reposição hormonal, uso de testosterona exógena, hormônios? Na verdade, a reposição hormonal, né, ela é um assunto polêmico. Tu prescreve testosterona para todo mundo? Não prescrevo testosterona para todo mundo. Por quê? Porque muitas vezes se o cara é obeso, o cara não treina, o cara não faz nada, se eu for dar testosterona, vai converter em estrogênio, vai piorar mais ainda. Né? Ele vai engordar mais ainda, não vai melhorar. Então, primeiro ele tem que realmente... E a testosterona é lipossolúvel. Talvez ele tenha testosterona, mas ela está encrustada na gordura dele. Então ele... E aí ela não dá o resultado no exame? Não. Porque ela não está circulante? Não. Quando tu começa a emagrecer, tu começa a ver resultados importantes, né, no Não, na mudança. No sangue em si. Mas também o cortisol. O cortisol é muito importante. Né? Se o nível de cortisol está muito desregulado, tu tem uma relação cortisol-testosterona. O cortisol é quem liga o receptor de testosterona. Se tu tiver com cortisol lá embaixo, às vezes a testosterona dele está 700, 800, 900, 1000, com cortisol muito acima ou muito abaixo. Mas não liga no ideal, receptor. Não tem um efeito adequado, mesmo com testosterona. Ou a livre, às vezes, o SHBG está muito alto, porque o intestino não está legal, porque o fígado não está legal, e aí a testosterona não vai ter o efeito desejado. Né? Ou, muitas vezes, também o testículo para de funcionar, e aí
Isso depende também. Se eu vejo que o testículo, né, se é um hipogonadismo, em consequência da falha do testículo, porque teve uma varicocele, ou teve alguma doença desse tipo, aí sim, né, não tem por que não fornecer. Mas a libido depende de outros fatores. Depende do estrogênio, como eu falei, depende da prolactina, depende de dopamina, depende de um monte de outros fatores relacionados. Tá dormindo bem, estressado, né? Exato, O próprio cortisol, né? Sim, gerenciamento emocional. Então, assim... Cortisol, ele se altera conforme o meu nível de estresse? O cortisol é o hormônio da tua sobrevivência. Quando tu acorda, tu era obrigado a sair da tua cama, sair da tua toca, né, para caçar. O cortisol fazia com que entrasse açúcar no teu sangue e adrenalina para chegar sangue na tua musculatura, no teu cérebro, para tu conseguir caçar. Só que o que acontece é que depois, quando tu voltasse para casa, o cortisol diminuía. Na natureza, os animais que estão fugindo, quando o leão, quando ele consegue fugir do leão, ele não fica o tempo inteiro desesperado, né? Como a gente fica com um leão o tempo inteiro atrás. Então, esse estímulo crônico, né, desse estresse crônico, é o que causa os nossos problemas. Um dos principais problemas é o horário de sono. Quando tu dorme antes da meia-noite, cada 1 hora de sono equivale a 2. Estamos dormindo bem, amor. Quando tu dorme depois da meia-noite, cada 1 hora de sono equivale a 10 minutos. Quê? Ah, mas como é que se afere isso? A tua retina, ela serve para... A tua pupila serve para captar luz, para a tua retina receber e mandar para a tua hipófise para a produção de melatonina. E tu conseguir equilibrar esse nível cortisol-melatonina. Então, se tu não dormiu, né, e o nível do cortisol começa a ser produzido às 8 horas e o pico é às 11, da melatonina às 8 horas e o pico é às 11. Pico de melatonina é às 11. Se tu não dormiu até essa hora, tu manda estímulo pro teu organismo de que provavelmente tu tá lutando pela tua sobrevivência. Tu nunca foi criado para ter luz artificial. Sim, tava tudo escuro às 11. Exatamente, tava todo mundo dormindo. Se tu ligar uma luz artificial, né, nós que somos seres frágeis, Celular na cara. viramos presa fácil na natureza. Entendeu? Então, em consequência disso, isso é uma das formas de por que baixa a testosterona. Até o fato de tu dormir mais tarde. Entendi. Isso é bom. Pô. Nesse ponto eu tô legal. Tô dormindo bem, tô dormindo cedo. Apesar de algumas interrupções ao longo do sono, mas banheiro principalmente. Jejum intermitente, dieta cetogênica, suplementação. Nisso tudo aí, Doc. O que é moda e o que é ciência? O que funciona? Tem um nutricionista aí para Polêmica falar. no Tudo ar. Eu gosto de perguntar para os né? outros, né? O que acontece? É isso, o Vitor, ele adora trazer opiniões diferentes, né? Não Eu adianta. só fico esperando eles entrarem, né? daí Eu ele levanto fica- a bola, agora é com você, eu sou curioso. O jejum intermitente, ele já teve vários casos mostrando, né, que quando tu chega num determinado momento, tu começa a criar uma autofagia, né? Tu começa a reciclar as tuas células e até a formação de novas mitocôndrias. Então, o jejum, para gerar novas mitocôndrias, ele é importante. Longevidade. Exatamente. Então, doenças como a fibromialgia, que é uma falta de mitocôndria, o jejum é legal. Né? A dieta cetogênica, ela foi criada, ela foi inventada, a dieta cetogênica, para epilepsia. Quando não tinha ainda, quando não tinham inventado os remédios ainda, a epilepsia era importantíssimo. Ela funciona hoje para todo mundo? Já se viu que não. Para algumas pessoas, depois que eu comecei a estudar mais essa parte genética, vi que não é bem assim. Fora Até que é impossível de sustentar praticamente, né? Exatamente. O jejum é difícil de sustentar. A cetogênica, né? A cetogênica, que é muito difícil de sustentar. Não comer carbo, nada na vida hoje, em nenhum momento, né? É muito difícil de sustentar, né? Porque mexe com o humor do cara, né? E um pouco da energia também. Não se tem Sim, alguma coisa sim. que substitui Depois de isso um tempo, pra botar o cara... depois de um tempo, teu metabolismo fica cetoadaptado. Então a gordura ela vai te gerar, vai te fazer fonte de energia ali. Mas de qualquer forma é uma coisa muito difícil de se manter em convívio social. Como é que tu nunca vai comer uma fruta, um arroz, nada, nunca na vida, né? Não,
fora do contexto, né? A pessoa que faz isso, não é que ela tá errada, mas ela tá dificultando a passagem dela aqui na Terra, né? E muitas vezes, quando tu para de comer um carboidrato, né, que é a fonte de energia, tu começa a utilizar aminoácidos para recurso de energia. E se tu pegar a tirosina, tu acaba com a tua tireoide e leva a depressão, porque tu acaba com a tua fonte de dopamina. Fora que tu fica sem antioxidante de várias maneiras, frutas, legumes, é um pouco complicado, né? Eu tô falando do lado do médico esportivo aqui, só quero ver daqui a pouco ele, não é bem assim isso aí. Eu considero isso bem polêmico, assim. Ainda mais do ponto de vista da área do resistido, né? Uhum. E eu acho que não... Como tu já disseste ali, eu acho que são situações e situações onde pode se encaixar ou não, né? Como eu acho que tudo, na verdade, né? O próprio exercício, né? Eu sou adepto à musculação, mas a gente sabe a importância da musculação, né? Que antigamente tinha aquele estigma de que era só para ficar fortinho, bonitinho, né? Hoje em dia a gente sabe a importância, inclusive, para idosos, né? Né? Aí entra aquela questão de levantar do assento do vaso. E não é um problema para ficar bonito, né? Convenhamos. Não, eu, sinceramente, né? E aí, hoje também tem isso. idosos caminhando, achando que tá fazendo alguma coisa pra saúde, tá ficando cada vez mais sarcopênico, coitadinho, né? Tá estimulando fibra errada, né? Gastando mais o músculo, não tinha pensado nisso. É mais ou menos por aí, né? Mas em relação à dieta, eu acho que não... vai ter em situações, e eu já vi pacientes com respostas muito boas à dieta cetogênica, mas por um período, né? Acho que é difícil sustentar. Uma tratativa de choque, às vezes, né? Exatamente. Às vezes até como assim, uma pessoa que nunca consegue seguir bem. Tem pessoas com patologias crônicas específicas, né? Que respondem muito bem à cetogênica. O jejum tem suas vantagens em alguns aspectos, mas também, eu que jogando, cara, é que às vezes as pessoas que pregam esse tipo de dieta, elas são muito militantes, né? Então, eu acho que... mas é verdade, cara. Não, mas o pessoal, carnívora, cetogênica, os caras militam aquele negócio como se fosse para todo mundo. E polarizam, até nisso. Eu acho que não, né? Eu acho que nada é para todo mundo. Exatamente. E tudo não é para ninguém, entendeu? Porque assim, eu acho que tudo é bom senso e boa aplicação. A questão dessa questão dos testes genéticos, a medicina de precisão, ela direciona muito mais isso aí, né? O que realmente é para quem, o que funciona para quem? Suplementação, a parte de nutracêuticos, né? Mas o cara, pelo que eu entendi aqui, desculpa, o cara tem que estar preparado para o resultado, porque talvez tu tenha que mudar quase 100% dos hábitos da tua vida, Mas tudo tem o ônus e o bônus. Não, claro. Né? E às vezes o cara não tá preparado para ver o que tá escrito ali, né? Porque sem dúvida. Tu tem propensão a desenvolver tal doença. Tem pessoas que ouvem isso e entram em depressão e eu vou desenvolver isso. E não é bem assim. É epigenética. Eu, inclusive, peguei, né? Coloquei até uns pedaços desse meu resultado no chat GPT e peguei e botei uma foto minha. Esse sou eu. Daí ele assim, não, realmente, você inibiu todos os seus genes, porque você parece estar muito bem, você parece um cara saudável. Então, assim, através dessa comparação, né, que eu botei uma foto minha de como eu sou, porque vai que ele pensasse que eu fosse um cara nada a ver, né? Você, não, esse aqui é um sedentário, obeso, que não faz nada. Daí eu peguei, não, deixa eu mostrar uma foto para ele ter uma ideia, né? E aí falou, não. Te liga que o cara fica bonito pelado, toma aqui, ó. E essa é exatamente a ideia, né, Pierre? Antes de fazer o exame, estar preparado para receber o resultado de forma que o que vem ali não é determinante para desfecho, né? Exatamente. Eu tenho uma propensão grande a desenvolver diabetes. Agora, o que vai determinar se eu vou desenvolver diabetes ou não é o que eu estou fazendo, né? E se tu tiver a consciência de interpretar isso de uma forma positiva, ver o lado positivo de saber, né? Porque a gente não quer saber, né? Tenho medo de descobrir alguma coisa. A gente ouve os pacientes falando, mas eu tenho medo de descobrir alguma coisa que eu não vou gostar. Né? Geralmente, o que mais as pessoas têm medo é de saber do Alzheimer, né? Sim. O ApoE4, imagina se eu tenho ApoE4. E outra coisa... Mas a melhor coisa é saber para tu tentar inibir ao máximo com as tuas atitudes, né, durante... Principalmente porque é que o Alzheimer é chamado de diabetes tipo 3. Tamanha relação do Alzheimer com açúcar. E isso ninguém sabe. Com açúcar? Tu vai diminuir as coisas que tu faz que levam à propensão, né? É isso aí. O uso de creatina realmente é bom para Alzheimer? É muito bom.
muito bom. Tem vários suplementos, coenzima Q10, cuidado de mitocôndria, né? Desinflamar como um todo é bom para Alzheimer. O Alzheimer começa no intestino, como praticamente todas as doenças. Conforme tu falou, os cuidados do cérebro é importante, talvez do segundo cérebro, que é o intestino, seja tanto quanto. Esse papo é real? Do intestino ser o segundo cérebro? Totalmente. Os neurotransmissores são formados no intestino. Não estava ligado nisso. E vem neurotransmissores, incretinas, tudo isso, né? Tudo tem essa conexão. Exato, GLP-1, aí tem outras coisas que estimulam a saciedade no cérebro. As bactérias intestinais são capazes de, inclusive, as bactérias intestinais, dependendo do teu tipo de alimento, são capazes de produzir uma química para te fazer buscar o alimento para alimentar elas. Que leva à compulsão. Que é o que é vários fatores do obeso, né, que dificultam ele emagrecer, que a gente fala que não é só porque ele é um safado que não quer emagrecer, né? É que, cara, ele tá com a microbiota desregulada, os hormônios intestinais desregulados, né? Grelina, leptina, tá tudo desregulado, né? Então, isso aí dificulta muito o processo da pessoa virar a chave, né? Trazer aquele ponto inicial. Tu já deve ter ouvido falar naquele estudo que eles transplantam o intestino, né, que é a microbiota de um rato gordo para um magro, e o rato que era gordo ele fica magro e o que era magro engorda, né? Apenas com a mudança de microbiota. Né? E fizeram isso em humanos e o outro desenvolveu depressão que ele não tinha, porque pegou do outro, para ter uma ideia da importância dos neurotransmissores. Então, mais ainda a gente vê a relação, né, do segundo cérebro. Eu vou repetir uma pergunta aqui que eu gostei bastante. O cara enfiou o pé na jaca a vida toda, chutou o balde, né? Não fez nada correto. Tu acha que é possível? Existe um reset de ações possíveis a se tomar para quem passou dos 40 anos para conseguir resetar esses danos causados ao longo da vida? Isso aí Consultoria pessoal. Veio exatamente de ti essa pergunta aí. A maioria das perguntas dele veio. Aí seria com 37 anos e 11 meses e 10 dias. O meu primo aqui me mandou Eu tenho um amigo aqui de um primo meu. Claro, ele tem a mesma idade. Antes tarde do que mais tarde. Exatamente. Né? O que tu fizer a partir de agora, dependendo da intensidade, vai ser determinante para o teu futuro, com certeza. Isso é indiscutível. Sim. Deixa uma mais filosófica, assim. Como é que tu enxerga o futuro da medicina? Ele vai ser mais química ou ele vai estar mais voltado à consciência, assim? Eu acho que muito a consciência, né? Cada vez mais as pessoas estão conscientes a respeito do que é que está levando às doenças. Então, hoje em dia, um fármaco, quando o médico prescreve, o paciente muitas vezes não toma. Porque ele tem consciência, ele tem condições de buscar a origem de por que tem que tomar, principalmente colesterol, né? O problema do colesterol é difícil. E às vezes tu pega um paciente que deveria estar tomando o remédio do colesterol e ele não toma. O que é o remédio de colesterol? São as estatinas. Sim. Tá? As estatinas, elas são um remédio para baixar o colesterol. Só que qual é a tua fonte dos teus hormônios sexuais? Colesterol. Mas daí dá um nó na mente, né? Exatamente. Mas muitas vezes tu tá tomando um remédio para baixar o colesterol porque tu tá com pouco hormônio. E aí teu organismo aumenta a matéria-prima. Isso acontece muito na menopausa com a mulher também. Bastante, eu ia falar isso. Na menopausa isso é muito Entendeu? frequente. Aí começa a subir os hormônios, aí o médico vai lá dar um remédio para baixar os hormônios, para baixar o colesterol, e baixa os hormônios e não repõe os hormônios, porque dá câncer. Então é por isso que sobe o colesterol quem faz de uso exógeno, porque o eixo para de produzir, ele entende que não tem, aumenta a matéria-prima, sobe o colesterol. Também. Não é bem assim, mas também funciona assim. Fiz aqui uma rápida... Foi um bom insight, mas assim, uma indicação absoluta é uma placa mole de carótida, né? Que a gente faz um exame. Aí tu utiliza a estatina não para baixar o colesterol, mas para calcificar a placa.
Eu tenho paciente que tem colesterol baixo com placa mole na carótida. Aí eu entrei nesse dilema. Hoje, inclusive, eu tava com saída. Eu falei, ixi, e agora? O que eu faço? Falei, tem que tomar para calcificar a placa. E como é que tu enxerga isso, o exame de... Faz um ultrassom. Prescreve um ultrassom. Como a gente conversou desde o início do episódio que tu é um cara que de fato trouxe para ti aquilo que tu prega e acredita, né? Então, quem era tu antes da medicina funcional e quem é tu hoje, assim? Como é que foi esse processo de transformação pessoal? Como eu falei, né? Eu vim do jiu-jitsu, então, e meu avô era uma pessoa muito ligada a frutas. Então, meu avô sempre falava assim para mim, se tu quer ser meu amigo, tu come uma fruta. Se tu quer ser meu amigo, tu come cebola. Se tu quer ser meu amigo, tu come tomate. Se tu quer ser meu amigo, tu come não sei o quê. Aí quando tinha um problema no olho, ele pingava limão. No olho? No olho. Eixa, esse era Galdério, hein? Dos outros. Eu tinha um cachorrinho, um chihuahua, que arrancou a córnea. Porque ele pingou limão nos olhos dela. Meu Deus. Vírgula, dos outros. Exatamente, no dele e dos outros, no nariz, em tudo. O limão era para tudo. Então eu sempre tive um ensinamento de que o natural cura tudo. Meu avô me dava vitamina, hoje em dia eu acho que era B12, dizendo que era balinha. Fala, não, mas só não mastiga e nem conta pra tua mãe. Só toma. Com umas gotinhas de limão. Engole. Baita técnica. E eu acho que era B12. E aí depois eu fiquei sabendo, meu avô tinha sangue A, né? Então a B12 dele era baixa. Ah, e por isso que ele tinha essa estratégia já na manga. Exatamente. E aí e aí eu sempre fui voltado ao esporte. Aí com o jiu-jitsu sempre fui fã do Bruce Lee, aquela coisa de lutas. Aí quando começou o jiu-jitsu, comecei a mudar os hábitos já. Aí, em consequência disso, eu fui cuidando do corpo também, né? Fui querendo sempre alimentos teoricamente saudáveis. Eu não sabia do glúten, achava que comer miojo cru antes de um campeonato iria ser maravilhoso. Aí eu comia miojo cru antes de um campeonato, né? Essa é a raiz, hein? Miojo cru. Gostoso crocantinho. Mas era assim, eu tinha escutado essa. Nunca? Não. Boa, muito. Essa eu não tinha escutado ainda. Carbo, antes de campeonato, comia todo mundo. Todo o grupo, assim, cada um pegava seu miojo e comia. E daí, botava o temperinho. Vai dar aquele pico de pressão. Temperinho de Chernobyl. Não. É pra evitar cãibra. E aí, daí com conhecimento, com o tempo... por ser sangue A também, eu sempre tive muita dificuldade para comer carne e não sabia. Depois que eu descobri que era por ser sangue A, né? Por não ter o suco gástrico suficiente. Então, eu comia carne e me sentia mal. Então, eu comia muitos vegetais, comia muito carboidrato mais do que carne. E aí, conforme eu fui adquirindo conhecimento, eu fui mudando os hábitos. Mas como eu morava com meu pai, era o que ele comprava e era o que eu comia. Quando eu comecei a morar sozinho, aí eu comecei a escolher os próprios alimentos, comecei a ir nos restaurantes que eu queria e tudo isso. Né? E aí realmente eu consegui ter o estilo de vida que eu priorizo e que eu prezo. E também com... Até o teste... Que teve que ter umas adaptações. O teste genético começou a me fazer cortar muita coisa, mas eu falo isso para alguns pacientes. Quando eu corto o leite vegetal e substituo por um leite mais... quando eu corto o leite animal e substituo por um leite vegetal, eu falo, olha, se tu tem propensão a desenvolver cálculo renal, cuida porque isso aqui dá oxalato, né? Então, toma bastante água... Então, eu tento orientar também as pessoas baseados no conhecimento, assim, né? E para tentar ser o mais saudável possível. Mas sabendo que tem alguns riscos mesmo assim, né? Tu falavas nos bastidores, quer dizer que quem tem sangue A tá ferrado? Quase isso. Essa eu não sabia. Me fala a diferença de um sangue, porque eu falei que é A, B, ele falou, tu é o segundo pior. Bom, pelo menos eu não sou o primeiro, eu saio daqui me sentindo até sortudo. Deixou ele meio bolado, não tem um completamente. estudo bem interessante, agora eu não me recordo o nome do autor, que falou que o sangue O, né, veio dos caçadores. Então, o nosso sangue ele é um sangue mais moderno.
O sangue O é mais antigo, o sangue A é mais moderno. O sangue A veio dos agrários, agricultores. E o sangue B, teoricamente, tem uma facilidade de proteína de origem de leite, dos lácteos. Né? Então, o AB é uma junção dos lácteos com os agricultores. E o O, mas isso é muito nítido da gente ver. O sangue O, ele tem uma... O sangue O, dificilmente tu consegue fazer ele virar vegetariano. Né? Quando eu falo isso, tu é... Não, sou viciado em carne, não tem como. Esse cara é ó. O sangue A tu consegue. O sangue O, se tentar fazer isso, ele acaba se dando mal. Porque é a mesma coisa que pedir para um leão comer uma cenoura, um brócolis. Né? E o A, se tu pedir para uma girafa comer uma zebra, ela também não vai conseguir. Ou vai conseguir, mas com dificuldade. Né? Não a vai digestão curtir, não vai dar problema. A digestão não vai ser legal. Então, assim, não que o A não consiga ter a qualidade da digestão, mas muitas vezes ele precisa de ajuda, de enzimas, de bromelina, papaina, pepsina, pancreatina, betaína, né? São auxiliadores na digestão para aumentar para diminuir o pH gástrico dele, para transformar num pH ácido. Isso vai ajudar a converter o ferro num ferro absorvível, a B12 numa B12 absorvível, vai fazer com que chegue os alimentos num pH no intestino em que as bactérias intestinais consigam se reproduzir, as bactérias boas, então elas precisam de um pH ácido. Se chegar um pH alcalino, vai crescer bactérias ruins, que vai prejudicar na digestão, aí vai dar gases, vai dar estufamento, vai dar diarreia, pode dar um monte de complicação. E o O tem essa facilidade, mas o O ele tem um problema de estresse, levar a gastrite muito rápido. Né? Ele tem, como a gente tem uma ligação muito direta do cérebro com a parte gástrica, um estresse pode levar o O a gastrite. O A é o contrário. Como o alimento fica muito tempo parado, porque a gente não tem suco gástrico suficiente para digerir, ocorre mais refluxo. Né? O cárdia e o piloro, eles cansam, né? Que são dois músculos, eles cansam e o cárdia abre e aí tem refluxo, porque fica muito tempo o alimento lá dentro. Não sei se vocês já se deram conta disso, né? A parte nutricional, não sei se tu já te deu quando vê os exames de sangue alto, tipo se tu de pergunta isso. Eu não costumo perguntar para os pacientes. Mas já tinha ouvido isso? Não é uma coisa que eu baseio muito, tá? Porque é muito individual. Vou dar um exemplo. Pega uma pessoa que ela já tem 50 anos de idade. Uhum. Às vezes ela já não está fazendo a digestão tão bem quando ela fazia igual ela tinha 20, 30. Perfeito. Então, a conduta de talvez ter mais enzimas, de adicionar alguns alimentos com enzimas digestivas na alimentação, vai ser necessário independente do tipo de sangue que ela tem, né? Perfeito. Então, muitas vezes a gente, no consultório, a gente acaba muito uso muito a questão da clínica. Né? Pô, o paciente está tendo algum sintoma. Beleza. O que eu vou corrigir primeiro? A alimentação. Corrigir a alimentação e ele ainda está com problema digestivo, daí vamos investigar mais. Né? Então, dificilmente aconteceu de eu ter que... mas o cara está comendo bem, está se alimentando bem e ainda está com problema digestivo. Vamos investigar mais a fundo, né? A maior parte dos casos que eu tive ali, corrigindo a alimentação e alguns outros pontos importantes, velocidade de mastigação, quantidade do que a pessoa está comendo, já melhora muito bem, botando alguma enzima digestiva ou, né, fazendo uma exclusão de alguns alimentos com excesso de gordura, ou até alguns food maps, que às vezes as pessoas têm problemas de digestão, né? Já resolve 100% ali essa questão digestiva, né? Enzima digestiva é Yakult? Não, o Yakult ele é probiótico, ele é rico em probióticos, que é bom para a microbiota intestinal, que nem tudo que é fermentado. Iogurte, kefir, que mais ali, que é muito bom, pão, cara. O pessoal me pergunta qual que é o melhor pão, branco ou integral. O melhor pão é o pão de fermentação natural, cara. Esse é o melhor pão. Né? O Doc vai dizer que nenhum, né, Doc? Eu vou dizer que é o sem glúten. Mas pessoas que tomam omeprazol também, né? Então, mesmo sendo osso, toma muito omeprazol, acaba tendo uma dificuldade na digestão. E aí, sim, tem que... Obviamente que tudo isso que eu tô te falando é baseado numa anamnese. Claro. Claro que sim. Que conselho tu daria pro cara que tá perdidão, tá cansado, tá com um sintoma estranho ali, mas acha que meio que é normal da idade?
Mas dizer que a idade é só um número, né? Nós temos vários parâmetros de pessoas que têm uma idade muito mais elevada que a outra, com uma qualidade de vida muito maior. Então eu diria para me procurar. @Dr. Pierre Moreira. Muito bem. Como é que te acha no Instagram, Doc? @Dr. Pierre Moreira. Top demais. Mas não, agora sem brincadeira, eu, né, obviamente que faria uma triagem com a pessoa, veria por que ele tem essas queixas, né, a origem. Muitas vezes, um processo bem interessante, assim, um caso bem interessante, existe um hormônio chamado SDHA, tá? Que é um hormônio mais ou menos de gerenciamento emocional e muito ligado à longevidade. Tá? Nós temos, né, na formação dos hormônios, depois que partiu do colesterol e virou pregnenolona, só 2 caminhos. Um lado vira progesterona e cortisol, o outro lado vira DEA, testosterona, estradiol, estrona. Se ele virar cortisol, ele não vira DEA. Tá? Então, se tu der estímulo demais para produzir cortisol e não gerar DEA, tu vai faltar para os outros hormônios e, inclusive, a falta do DEA é relacionado à redução da longevidade. E quando as pessoas chegam com um DEA muito, muito, muito baixo para mim, eu começo a fazer umas perguntas um pouco mais delicadas. Tipo? Sofreu abuso? Se é cuidador? Tem um luto muito forte? Às vezes, tipo assim, eu vi meu pai ser assassinado na minha frente. Eu vejo um DEA de 30, Um choque assim, muito sinistro. muito. Quando eu vejo um DEA de 30, assim, para uma pessoa de 40 anos, eu pergunto alguma coisa assim. Se é mulher, geralmente é abuso. E pior é que, seguidamente, a resposta Sempre é bate, afirmativa, cara. Quando eu vejo um DEA muito forte, assim, eu tento ir um pouco mais a fundo e bate. Ou algum trauma, cuidadora. Cuidadora é também complicado. Cuidador de idosos? Cuidou da mãe que teve algum problema muito sério e aí ficou acamada e aí ficou né, ali prestando aquela assistência toda. Então, muitas vezes eu vejo isso, inclusive por causa dessa tua pergunta aí, né, para saber o quanto ela tem uma influência de todo o meio, né, que levou ela a ter esses sintomas. Então, por isso que eu peço um exame bem detalhado para conseguir buscar informações, não apenas as que ela me deu, mas algumas coisas que às vezes eu tenho que ir muito mais profundamente. E é impressionante como eu tenho uma assertividade assim. Mas aí faz o quê? Daí tu tem que trabalhar essa parte. Aí vai pro psicológico. Sim, mas a primeira coisa é ela entender que existe isso. Né? A gente consegue muitas vezes suplementar o DEA para dar um estímulo. Né? Tem como tu suplementar através de hormônio. Era para ser quanto que é normal, mais ou menos? Acima de 200. E aí tu suplementa. Se tiver muito baixo, tu pode suplementar com um hormônio, prasterona, enfim. Mas se não, tu pode também utilizar adaptógenos, rhodiola rósea, ashwagandha, licorice, 5-HTP, L-teanina, enfim. São adaptógenos e ajudar, né, nesse gerenciamento emocional e formação de neurotransmissores e cuidar do intestino, porque muitas vezes, como eu te falei, é algo que é psicossomático que está levando aquilo tudo, né? Mas isso causa também efeitos em outros órgãos. A gente tá... Na verdade, a gente já se encaminhou pro final e tudo. Eu até ia pedir para te deixar a mensagem final, mas uma vez eu vi vocês conversando, tu e o Dr. Samuel. Eu vou trazer uma dúvida que eu acho que cabe para todo mundo. Eu quero saber a tua opinião sobre o consumo de álcool. O consumo de álcool... Veja, antes de responder, faz a avaliação considerando o cara que realmente enfia o pé na jaca e faz a avaliação considerando o cara que usa de maneira... recreativa, final de semana. Recreativo para quem? Eu vou te dizer o que eu falo para todos os meus pacientes e o que eu sigo. O álcool é um pedágio. Quanto mais tu usar, mais tu vai gastar. Tu vai gastar o quê? Em vitaminas do complexo B. Que são que vitaminas? As que a mitocôndria utiliza para gerar energia, para gerar hormônio, para gerar neurotransmissor.
Tá, mas me pareceu meio tranquilo isso. Porque essas coisas, elas se renovam, tu pode fazer suplementação. Ele vai de um tomar dia um pro vinho outro. agora com shot de complexo B. Só que, ó, comendo levedura de Eu trouxe meu cerveja. complexo B aqui. Ele vai servir depende um do vinho teu e vai botar objetivo. um potinho de levedura de cerveja. Gostei É que dessa depende do abordagem. teu objetivo, porque se tu quiser emagrecer e ficar bebendo, não tem como. Não se vai. tu tem uma alteração lá de gama GT muito elevada, tu não vai conseguir me mentir dizendo, eu não tô bebendo, o gama GT tá mostrando. Se tu quer... o álcool, ele aromatiza o hormônio. Aí tu tá transformando testosterona em estrogênio. Aí tu quer emagrecer, diminuindo tua testosterona, te transformando em estrogênio. Entendeu? Então, Ele faz isso também se for testosterona exógena? claro. O Vitor, ele quer um aval pra tomar uma garrafa de vinho no final de semana. Pode ser. É isso só. Eu não tô, né? Tô 100% leve nesse sentido, mas é que a gente vai tomar um vinhozinho hoje, então... Já sabe. Já tô fazendo uma Complexo consultoria. B. E quando a gente fala que o álcool ele é inflamatório, o que é esse nível de inflamação? Como eu te falei, tu tá prejudicando a tua mitocôndria. Tua mitocôndria é a base de todo o teu metabolismo, né? Além de tudo, tem o efeito do álcool de caloria, tem um efeito direto, né, do álcool na mucosa gástrica, no intestino, que tem todo também um certo prejuízo. Sim. Né? Então, tu vai prejudicando o teu intestino de forma crônica, teu estômago de forma crônica, tanto que vários cânceres de estômago iniciam pelo álcool. Ou seja, o único benefício é ficar alegrinho. De resto, ele é só ladeira abaixo. Quase isso. Quase isso. Quase isso. Doc, eu queria que tu deixasse uma mensagem. A gente é assistido, a galera que nos assiste, ou ela já tá no processo e ela quer melhorar a performance, é curiosa e curte a área e é apaixonada, ou ela é o Vitão de um ano atrás que ainda não conseguiu fazer o primeiro movimento, ou fez e não tá dando certo, sabe? Desiste, não consegue seguir a dieta, não consegue seguir a atividade física. Eu queria que tu mandasse uma mensagem para essa galera assim que tá querendo iniciar, mas ainda não tá conseguindo. Qual a dica que tu dá? Bom, a dica que eu dou é comece primeiro pelo teu sono. Tá? O sono é fundamental para tu conseguir regular todo o resto. Se tu não dormir bem, tu já tem nível... É como se tu já tivesse... E tu vai treinar no outro dia como se tu já tivesse treinado. Então, tu vai catabolizar. Então, assim, um sono adequado e um gerenciamento emocional, né, é por onde inicia todo o processo. E, obviamente, que melhorando hábitos, né? Mas eu... Adianta apenas diminuir o glúten de uma vez por semana para uma vez ao dia para uma vez por semana? Infelizmente não. Teria que ser mais tempo, né? Então, assim, o que eu falo principalmente é para as pessoas que querem realmente mudar tenham disciplina. É difícil, o organismo sente a mudança, mas depois de 30 dias, quando tu começa a ver os resultados do processo, é que tu consegue entender e que tu vê os benefícios da mudança, que tu vê que tu tá no caminho correto e agora tu não quer mais voltar atrás. Foi o que aconteceu contigo. Doutor Pierre, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, vir aqui trocar essa ideia com a gente. Tem, para mim, um valor maior, porque, de fato, a gente só não se falou antes porque eu não tinha buscado quem era esse cara que tinha me dado a dica, mas desde então eu sempre recordei, sempre coloquei isso de fato como o pontapé inicial assim, para esse meu movimento. Então eu sou bastante grato pela tua atitude naquele dia, e às vezes falta um pouco de pulso firme, a maneira correta de ser dito, né, para que a gente consiga, de fato, absorver aquilo. Eu acho que tu foi preciso, assim, cirúrgico no que me afetaria, principalmente no processo de construção, e eu não estar construindo a minha aposentadoria, né, do corpo, como a gente tinha conversado naquele dia. Então, cara, ter trocado essa ideia contigo aqui no podcast que surgiu porque a transformação aconteceu e a gente quis replicar isso. É uma honra, foi um prazer muito grande te receber aqui, viu? Muito obrigado. Para mim, sempre é um privilégio poder ajudar o maior número de pessoas, assim como eu falo para ele. Eu consigo muitas vezes, na maneira que eu falo, na verdade que eu falo,
da forma como eu falo, às vezes é um pouco rígida, né? Às vezes é um pouco... Eu falo rígida e depois falo, mas com todo carinho, né? Porque para a pessoa... Ou no final da consulta eu falo, desculpe por qualquer coisa. Porque às vezes a pessoa meio que se assusta com essa minha forma de agir. Eu sempre falo assim, ó, eu sou radical em todos as minhas orientações, mas isso é extremamente... É só orientativo. Como tu vai colocar no teu estilo de vida, isso é tua individualidade. Né? Mas eu tenho que te orientar do mal que tá fazendo. Eu acho que o diferencial foi porque tu foste genuíno. E dava pra ver o quanto genuíno foi aquele comentário. E assim, era mais um momento da minha vida em que eu poderia seguir um outro caminho de dizer, pô, que cara babaca, tia. Tô nem aí pra esse cara. Né? Seguir o caminho do tipo, que cara babaca, me falar isso daí. Enquanto não devem pensar, né? Enquanto não devem pensar. Ou simplesmente receber e entender o recado que na verdade ele tava falando com carinho. Meu, te liga porque eu acho é ruim. Que, acima de tudo, houve uma leitura e ele tocou no teu ponto fraco, que era mexer no teu bumbum. O Doc é estratégico. O Doc é estratégico. Pois então. Eu sempre gosto de dar entonação nas palavras, porque ficar falando sempre assim, às vezes o paciente não se dá conta da gravidade, né? E fica falando, olha só, teu triglicerídeo tá 500, teu colesterol tá 1000, teu não sei o que, sabe? Não, mas tá tudo certo. Tá controlado. A gente dá um jeitinho. Não! Se tu não dar uma ênfase realmente, talvez tu não dê transmita a mensagem. Não né? transmita. E isso não faz com que ele entenda a necessidade da mudança. Né? Tanto que quando eu atendo já vem o pai, já vem a mãe, já vem a tia, já vem o tio. É impressionante. Eu atendo todos os parentes dos pacientes que eu atendo, porque gostam tanto da consulta, da maneira que eu falo, que começa a querer levar toda a família. Que massa. E, Doc, vocês legal. hoje têm um aliado muito importante no sentido de mostrar as possibilidades de consequências de, por exemplo, tá lá com o colesterol lá em cima, que é o GPT. Porque esse cara, ele é curioso. Ele vai pegar, tá? Ele vai largar esse PDF do resultado lá. E o GPT vai dizer pra ele, irmão, o negócio é o seguinte, isso, ou isso. Isso ainda não tem história na lata, entendeu? O paciente, ele já vem com todo o laudo dele do GPT. Inclusive, ele assim, tem algumas dúvidas. E eu vejo que ele começa a fazer as dúvidas dele. Tu vê assim que ele falando se a dúvida dele, ele tá lendo. Sim, ele tá lendo o GPT. Tá lendo o GPT, exatamente. Tem até emotion. Tem os emoticons do GPT. Só que eu falo assim, não, peraí, deixa que depois eu falo de cada exame. Daí quando eu falei de cada exame, dele assim, esclareci tuas dúvidas dele. Esclareceu, era exatamente isso, que o GPT me falava umas coisas que eu via que estava dentro da referência, mas a referência parece que muitas vezes não traduz com o que é a realidade. Porque quando tu vê a referência, tu tá trabalhando em cima de uma população doente. Né? E muitas vezes a gente quer o exame, o bom no máximo e o ruim no mínimo. Né? Os valores que tu tem de referência ali são os valores de uma média de uma população que está chegando num laboratório. Então, obviamente, quem é que faz mais exames? Pessoas doentes. Então, muitas vezes, até os médicos tradicionais, quando veem alguns exames, não sabem interpretar. Né? TGO e TGP, quando tá aumentado, muitas vezes, cara, olha só, o TGP dele tá aumentado. Aí tu vê o CPK tá em 9.000. Se o cara tá treinando que é um cavalo. Exatamente, é por causa do TGO e TGP. Ainda hoje eu fiz um exame esse tempo, ela falou, tu treinou um dia antes? Eu falei, sim. Dela, então tu não vai poder fazer o exame. Daí eu falei, eu posso fazer, o médico vai saber que eu treinei. E ela, então eu vou ter que pedir e tal, não sei o quê. Não tem problema. Mas ela, se eu não soubesse disso, ela não ia ter deixado eu fazer o exame. Cara, que absurdo, né? Exatamente, é o que acontece muito. Informar é importante, né? Mas se eu não soubesse, ela podia ter perguntado, né? Mesmo assim, o senhor treina? Não. E às vezes, assim, o exemplo do CPK, às vezes a gente quer ver qualidade de treino, né? Exatamente. A gente quer que tenha treinado. Eu quero que esteja batendo 9.000. Vezes eu recebi ligação de laboratório. Doutor, fulano de tal aqui, a gente já repetiu o exame, deu uma CPK de 9.000 e lá vai pedrada. Meu garoto. E não sei o que, a gente ficou meio assustado, tá ligando assim, calma, aí tu vai ver, o cara é um meio maratonista. Esses dias eu atendi um de 24.000 de CPK. Que? Você nunca viu? Maratonista? Não, cara. Triatleta? Não. Ele pegou e me mandou, doutor, olha só isso aqui. Eu falei, eu comecei a me preocupar até, comecei a querer investigar a doença autoimune de músculo, né?
Aí eu falei, não, então vamos repetir esse exame em 7 dias. Repetiu. Não, e isso aumentou o TJ e TGP, né? O TJ e TGP Sim, tava 100 e alterado. pouco, 110, 120. Ele falou, o que a gente usou aqui? Eu falei, não usou nada, cara. Daí ele tava destreinado e treinou na véspera. Ele quase desenvolveu uma rabdomiólise. O que é isso? É uma destruição aguda Do tecido. de muita musculatura que os rins vão ter que excretar e tu tem uma insuficiência renal em consequência disso. Mas aguda, né? Não é crônica, né? Não vai- Sim. Aguda. Não É vai um precisar treino fazer que diálise. E tipo assim, o cara pode urinar sangue depois ali, alguma coisa do tipo. Cara, muito, muito estranho. Ele Eu nunca tava, tinha tipo, visto zero isso. treino há muito tempo e treinou. Não, cara, e pior é que não, achei muito estranho, cara. Muito estranho. Não. E não é um paciente sedentário. É um cara, 50 anos. 50 anos, Tomou. faz o treininho dele de vez em quando. E aí eu pensei, não, deu erro, né? Não deu erro, porque quando eu pedi de novo, tava diminuindo. Então foi Mas se mantinha alto ainda. Se mantinha... Mas tava Sim. depois tava 2.000, sei lá o quê, alguma coisa. Eu falei, tu não treina mais nada nenhum dia. Tá? Né? Mal sai da cama, se não se movimenta. Quero ver como é que tá essa Isso aí CPK. tá com cara de que acordou de manhã. Não pode ter sido um meteu erro de pré-treino laboratório com também? 400 de Não, cafeína. porque foi diminuindo. Meteu 100 de hemogenin e foi treinar. Apareceu mesmo, ele não treinando, apareceu que tava diminuindo. Se não, sim. É senão, isso. com certeza. Esses dias um amigo meu que consulta com o Samuel, inclusive, né? Ele falou, cara, olha esse meu exame aqui, ele ia mostrar pro Samuel. Aí deu a hemoglobina glicada dele, deu 3 ponto alguma coisa. Eu, tá errado, mano. Dele, não pode ser eu, tá errado, cara. Daí, mas tu vai conversar com o Samuel, daí o que ele vai te dizer, Qual né? é a média Aí, disso aí? aí o Samuel disse, aí ele comentou que o Samuel pediu pra ele repetir o exame, né? Que Óbvio. provavelmente estava errado. Né? Óbvio. Então pode acontecer, às vezes, de ter algum Muito, erro de claro. exame. Né? Não, já aconteceu de eu pegar exames de médicos diferentes, meu e de uma ginecologista, pediram os mesmos exames. No mesmo dia, a coleta foi a mesma, né? Da mesma paciente. Só médicos diferentes. Aí eles pegaram e botaram, esse é teu e esse é teu. O dela tava com ferritina de 300 e o meu tava de 30. Foi a mesma coleta de sangue. Mesmo paciente, tudo. Aí foram na casa dela coletar pessoalmente, pediram 1 milhão de desculpas. Por que será, né? Por que será? Complicado. Isso acontece muito. Esses dias me ligaram para minha casa para dizer que tinha um exame de cistatina C que tinham dado como alterado. Puta merda. E aí perguntaram para mim se eu tinha feito alguma conduta que não sei o que. Eu falei, não. A cistatina C pode ser até treinamento. Blá. Aí assim, não, é que na verdade a análise estava errada. O valor era bem menor. Eu falei, pá. Aí eles estavam querendo ver se eu tinha feito, tinha mandado para um nefro, sei lá, enfim, alguma outra coisa. Eu falei, não, tudo certo. Pelo que eu Eu entendi, tinha uma é um situação resultado engraçada ruim. nesse sentido, engraçada entre aspas, né? Um paciente... Depois que o cara quase infarta, né? Um paciente, na primeira consulta de revisão após iniciar uma TRT, a reposição de testosterona, exame dele, testosterona total, 59. E ele chegou pra mim, acho que não deu muito Não bateu. certo. Não bateu. Se ele fez no 20º dia depois da Não, aplicação. pior é que não. E aí, eu comecei a olhar o resto do exame. Aí eu olhei o estradiol do cara, 200 e pouco. Ah, esqueci Aí um zero. Eu disse, não. Os caras trocaram a amostra. Era um exame de mulher. Ah, sim. Era exame de mulher. Eu entrei em contato com o laboratório, comecei a investigar. Sim, os exames 200 eram e todos pouco de estrogênio femininos. não existe, Todos, né? Todos femininos. Mas aí, só que o paciente leigo entendeu daqui que a primeira coisa, o tratamento não deu certo. Mas, cara, tu imagina, isso tem uma consequência absurda. Mas isso tá dizendo ali, Isso é indicando bizarro. os troços de câncer, os Isso é troços bizarro. bizarros. Não, bizarro. Pô, tá Isso é uma louco? coisa bizarra nos dias Aí de o hoje. cara tinha alguém pra levar, né? Nós, os profissionais, né? Enfim, tu imagina se alguém que pegou um exame do posto ali. Não, e tipo assim, até tu ver o que aconteceu, tu teve 2 infartos, né, cara? Tu já quase morreu aqui, né? Tu olha, às vezes, uma testosterona 300, uma mulher, tu assim, meu Deus, tá peluda, tá falando dor. Queixuda. Aí tu, vamos repetir o brócolis. exame. Aí vamos repetir o exame. brócolis. Aí o cara que tava lá datilografando errou um númerozinho. Botou um númerozinho a mais, esqueceu. Só um zero a mais, né? Eu tive uma situação assim com uma mulher. Chegou com 860 testosterona. Quê? 860. E 45 de braço. Tava usando o testogel. E eu investiga daqui, investiga dali, só que a situação foi diferente.
era um testogel para manipulação. Eu expliquei tudo certinho que era para manipulação. E ela... Claro, isso tudo teve todo um desenrolo na consulta. Eu comecei achando que era regurgitação. E aí, no final do assunto, o que era? Ela não entendeu, ela foi numa São João. Comprou um androgel. Deram um androgel pra 50? ela. De 50. Ixi. E ela tava usando. Radiante, feliz da Vai vida, uns sem um 400, colateral. Imagina, filho. Ó, claro. Aqui, nunca tive tão disposta na Nunca. vida. E pra explicar pra ela que não Nas ia dar mais pra usar Tá, aquela mas aí, coisa. O marido dela deixou ela paradisada e... Bate como uns 400, mas sabe como é que eu 10 vezes consegui, o que eu ela consegui produz? entender isso? Porque investigando eu comecei a pensar. Aí eu perguntei pra ela, a senhora estava usando certinho uma apertadinha no frasco? E ela, aí mostrei o frasquinho e ela, como assim? Não, a minha é diferente. Gelzinho, barbada, é só passar. O androgel, É um sachezinho. o androgel vem em sachês, cada É. dose é um chassi. Ela disse, não, o meu vem um saquinho assim, que com o gelzinho eu uso um de cada vez antes de dormir. Aí eu descobri o que era, né? Tu botou 5, ela deu 50. Sim, ela acordou o Hulk. Cara, a paciente, né, não entender, tá tudo certo, pode acontecer, né? Agora, tu pensa na responsabilidade de quem atendeu, chegou uma senhora, né, com uma receita de testosterona com o nome dela, e o atendente não tem o discernimento de entender, pô, só um pouquinho, né, e vender um androgel. É, tem a dose escrito ali na receita. Não, né? não, não. Eu tenho uma pior. Eu tenho uma paciente que ela foi comprar nandrolona, Deca, Durabolin, foi na farmácia e deram decanoato de Aldol. Que é Aldol? Nossa senhora. Aldol é um antipsicótico. Meu Deus. Que tu dá na pessoa pra ela, quando tá numa crise, Dopar num ela. surto, numa emergência, tu dá pra apagar ela. A E gente a chama isso de contenção química, então tu já imagina. Exatamente. Mas pode vender sem receita. É o isso botar... aí? Pode, claro que pode. Isso, quer dizer, mas ela levou a receita. Ela o cara tinha pegou- receita. tá, entendi. É decanoato de nandrolona. Só deram o decanoto errado. E ela aplicou? Aplicou e continuou treinando. Meu Deus, cara. Só não entendia porque o resultado não vinha, mas continuou treinando. Tomou ela- 2 vezes. Aí na terceira, Chegou caminhando que nem o robozinho. uma enfermeira pegou, olhou que estava aplicando nela e olhou assim, tá, mas por que tá aplicando isso aqui? Ela, porque mandaram pra... Fica forte? Exatamente, pra ter qualidade de vida, não sei o quê. Tá, mas isso aqui é Aldol. Isso aqui é um antipsicótico, isso aqui é pra surto Eu psicótico. garanto que a primeira coisa ela ficou puta Contigo. contigo, né? Ela deve ter pensado, que isso que o cara mandou tomar? Na verdade, na hora ela se deu conta que não. Que o cara Que rateou. bom. Não, na hora ela viu. Bah, ela cara, viu que aquilo- quando não fechava, era decanoato de Aldol. Esse negócio não tá batendo. Cara, que loucura. Não, é cada coisa que a gente vê assim. Não, e aí, quando chega pra gente, como médico, assim, um resultado muito alterado, a gente, fiz bobagem, né? E aí, daqui a pouco tu começa a ver, aí às vezes o paciente tá usando injetável por fora. Uhum. Mulher, tá usando injetável. Chega, não. Aí tu olha o testo dela, 200. Daí tu olha assim, 200 de testo. Aí tá injetando por fora. Aí quem me fala? Marido dela. É, que o marido não tá estudando bem, né? Como é que esse troço funciona. Senhores, mais uma vez, muito obrigado pela presença e participação de todos. Renan, Leandro, quem tá em casa aí que nos assistiu. Curte, comenta, compartilha esse conteúdo. A gente faz de coração, com carinho pra te entregar o melhor da informação que com certeza vai te fazer bem. E compartilha pra que faça bem também pra outras pessoas, pra aquele teu parceiro que sabe que tá precisando tirar aí o bumbum, né? Que a gente falou bastante aqui, do sofá e iniciar aí então o seu processo, uma atividade, porque... longevidade é tudo e ela começa nesses primeiros passos, né? Então, até o nosso próximo episódio aí. Tchau!